Fala galera, fala aqui o Highlander e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo será um pouco diferente, pois eu não vou falar nem de jogos, nem de videogames, nem de consoles portáteis, mas eu vou falar de um objetivo pessoal que eu finalmente pude alcançar. Eu comprei meu primeiro NES, o NES da Ugreen, o DXP 2800. Mas você pode estar me perguntando agora, o que é um NES? Gente, NES é Network Attached Storage, é só uma abreviação. Mas em miúdos, pensem como fosse um iCloud ou um Google Drive, que você tem conhecimento com certeza, que vai estar rodando a partir de um mini computador na sua casa ou no seu escritório. E dessa forma, utilizando da sua internet, você consegue disponibilizar esse mini computador para que você possa fazer transferência de arquivos. Você pode enviar arquivos para a sua rede NES, para o seu mini computador. Você pode fazer download desses arquivos. E essa, gente, é só uma das utilidades mais básicas de um NES. Então, sabendo disso, e se você por algum momento já teve essa dúvida, será que vale a pena investir no NES? Eu vou te ajudar a responder nesse vídeo. Então, convido vocês para conferir comigo o unboxing com a configuração inicial desse NES da Ugreen, que eu acredito ser dos melhores custo-benefícios da atualidade. Então, bora pro vídeo! E começando pelo unboxing, e de cara eu posso afirmar que o produto vem extremamente bem embalado. Ele vem com a caixa exterior e essa caixa do produto agora que eu estou mostrando para vocês. E eu já vou começar aqui abrindo, mostrando que já vem com várias espumas. Vem espuma em cima, vem embaixo, vem plástico protetores. Todos os acessórios vêm nessa caixinha separado. E por acessórios eu estou querendo falar da fonte de alimentação, um cabo de rede e as chavezinhas para você fechar os seus HDs. Acho que basicamente são esses os acessórios que vêm. Tem também essa caixinha que tem um manual dele, enfim, né, bem apresentável de toda forma. Ainda nessa mesma caixinha vem o certificado de garantia de 2 anos, o que é muito positivo se você comprar no Brasil. Não vai ser uma garantia de 1 ano, porque a própria Ugreen dá uma garantia maior. E, enfim, tá aqui o produto. É um pouco pesado, tem 2,5 kg, mas bem, é um mini computador, né? Então é aceitável. Essa aqui na parte traseira é a rede que tem, é um imã, um pouco difícil de tirar. Essa rede é só para evitar, né, o acúmulo de poeira. Você pode remover a rede sempre que precisar e fazer a limpeza. E aqui na traseira temos uma entrada HDMI, uma entrada USB 3.2, duas entradas USB 2.0, uma entrada de rede, o botão de reset e a entrada da fonte de alimentação. Aqui a parte lateral dele, gente, é um acabamento todo metálico, é extremamente bonito mesmo. A parte traseira eu ainda vou comentar, mas também temos a opção de trocar a memória RAM dele. Aqui na frente temos aí o botão para ligar os LEDs indicativos, né, de se está ligado o HD, uma entrada USB-C e outra entrada USB-A 3.2. E bora começar a nossa configuração. De cara temos que remover as duas baias de armazenamento, são duas baias para armazenamento de HDs 3.5 ou 2.5 polegadas SATA, então pode ser tanto um HD normal ou um SSD desse tamanho, mas além disso, esse DXP 2800 conta com duas entradas para SSD M2, permitindo um armazenamento total de até 74 TB, que é muito espaço. Então sobre o HD, minha escolha foram dois discos da Seagate Iron Wolf de 4 TB cada, então minha rede NES vai ter inicialmente 8 TB de espaço. E como instalamos o HD? Então depois de remover as baias, vamos ter que empurrar essa pequena alavanca que vai expandir para um slot 3.5, que é o meu caso. Depois disso só veio o posicionamento da entrada SATA, basta encaixar, depois que ele estiver encaixado, é só empurrar novamente para ele fechar a baia. Pronto, tá feito aí o primeiro HD. Agora basta colocarmos de volta na rede NES e basta empurrar mesmo, só tem uma posição, depois de empurrar até o final, desce essa alavanquinha, pronto, instalamos o primeiro HD. Agora vamos repetir o processo para o segundo HD. Você não precisa obrigatoriamente 2 HD, gente. Você pode, né, utilizar até 2 slots desse de baia SATA ou até 2 SSD. Você pode começar com um HD e depois expandir, não tem nenhum problema. Eu já tinha esses HDs, então já utilizei logo de cara. Então vou encaixar aqui o segundo e pronto, tá feito também esse. E uma informação importante sobre a utilização de SSD nessa NES da Ugreen. Ela tem uma recomendação para que os discos de armazenamento sejam esses discos 3.5 ou 2.5, eu acabei de mostrar a instalação. A recomendação do Ugreen para SSD M2 é para a utilização de cache. Um slot para cache de leitura e outro slot para cache de escrita, o que vai facilitar e acelerar um pouco esse processo de acesso aos arquivos mais frequentes. Mas isso é uma recomendação. Eu, por exemplo, vou utilizar um dos slots para armazenamento de apps. Dessa forma, os arquivos dos apps que são acessados com mais frequência vão estar no SSD, que é extremamente silencioso, diferente de um HD, né, que são discos girando, que gera aquele barulho típico de funcionamento de um HD. Nesse caso, que eu estou utilizando um disco SSD M2 para apps, só me sobra um slot, correto? E se eu quiser utilizar esse segundo slot, eu posso usar para armazenamento ou para o cache.
Quando eu tenho somente um slot, a Green NAS permite que eu utilize esse cache para leitura. Se eu tiver 2 slots, aí sim, pode ficar um para leitura e outro para escrita ou gravação, que é a mesma coisa. Sabendo disso, então, bora continuar. E vamos instalar agora o SSD M2. Primeiro passo, remova a baia 1. Vocês vão já entender por quê. Aqui está o SSD que eu comprei, é um Crucial de 500 GB, é de 4ª geração, mas eu acho que essa placa do NAS não vai ler nada além de 3ª geração, que está suficiente para o meu caso. E a entrada fica bem na lateral da baia 1. Vou mostrar um pouco melhor agora. Esses são esses 2 espaços em azul, onde você pode colocar os slots SSD M2. Depois de você encaixar, basta você empurrar novamente no sentido aí da lateral. Depois disso, tem que empurrar uma travinha e pronto, está feito instalado. Você coloca novamente o disco da baia 1 e resolveu. Aproveitando para mostrar a chavezinha que você pode deixar, né, bloqueado para ninguém chegar, apertar e remover esses HDs e desligar sua máquina. Então, ó, você pode utilizar essa chavezinha para travar. Vem 2 chaves junto da caixinha de acessórios. Galera, e outra informação relativa ao armazenamento. Eu falei que ele suporta até 74 TB, uma correção, é até 76, enfim, espaço demais. Mas há alguma coisa importante sobre isso. As 2 entradas de baia SATA, as 2 principais, que suportam até 30 TB cada, então 60 TB ali. Os SSD M2 suporta discos de até 8 GB, então 8 mais 8 é 16, com mais 60 da baia principal, aí 76 GB. Mas além disso, gente, vocês têm 5 entradas USB nesse mini computador, 4 USB-A e um USB-C, ou seja, você consegue utilizar ainda mais armazenamento através de discos externos SSD, ou até conectar um enclosure que vai ler vários HDs e também vão ser acessados como armazenamento externo, que vai expandir muito mais o seu espaço de armazenamento. Gente, e o NAS nada mais é que um mini PC. Então ele é um computadorzinho com a placa-mãe pequena, o seu processador, sua memória RAM, seu armazenamento interno. Então, para entender sobre o DXP 2800, até agora a gente conheceu que ele tem 2 baias para armazenamento e também de SSD. Mas sobre sua capacidade de processamento, ele acompanha um Intel de 12ª geração, que é o Intel N100, que é extremamente popular e barato também para quem monta rede NAS em casa, porque você não precisa comprar um pronto, você pode comprar as peças e montar mesmo um computadorzinho, uma torre pequena, uma mini ATX, por exemplo. Ele conta com 8 GB de memória DDR5. Gente, comparado aos concorrentes nessa faixa de preço, principalmente da Synology, que é a marca mais conceituada nesse ramo de NAS, a maioria dos concorrentes nessa faixa de valor vai ter 1 GB de memória RAM e às vezes DDR4. A Green entrega um N100 com 8 GB DDR5, que você pode remover e trocar por um até de 16 GB DDR5, de acordo com as especificações da marca. Mas testes que eu já acompanhei vários no Reddit e suporte sem nenhum problema 32 GB. Mas provavelmente seu computadorzinho NAS não vai precisar de 32 GB de espaço, mas nunca se sabe. Se você trabalhar com várias máquinas virtuais, pode ser que você faça utilização desse tanto de gigas. Além disso, o armazenamento interno do Green DXP 2800 é um eMMC com armazenamento de baixa qualidade de 32 GB. Então, o sistema operacional fica instalado nesse eMMC. E por isso eu comprei esse SSD para instalar os meus apps, porque ele não permite que instale apps no armazenamento interno, já que ele é muito pequeno. Você tem que utilizar ou um HD ou um SSD para isso. E por último, a transferência via internet. Então é importante que vocês façam a conexão via cabo de rede, até porque o DXP 2800 nem Wi-Fi tem. Então você tem que instalar o seu computadorzinho, sua NAS, próximo ao seu roteador, deixa conectado direto por cabo. Esse em específico tem uma entrada de 2.5 gigabit, né, por Ethernet. Não é dos mais tops, pois os modelos mais caros da Green e também de outras marcas suportam 10 gigabits, que deixa a transferência ainda mais rápida. Mas tenham isso em mente. Vocês têm que instalar o seu NAS próximo a um roteador ou alguma entrada que saia algum cabo de rede, né, que tem internet, pois ele vai ficar sempre disponível e a partir daí você consegue transferir os arquivos. Você, apesar de ter uma entrada HDMI, você não vai precisar de um monitor. Ele estando conectado, você consegue acessar ele remotamente do seu computador ou do seu celular, que a gente já vai ver mais à frente. Gente, rapidamente sobre o acesso e troca da memória RAM, no caso do DXP 2800, fica na traseira, basta desparafusar essa plaquinha, você pode remover, em seguida basta desencaixar aqui as travas da memória RAM. E essa é a memória Samsung que acompanha o seu DXP 2800. Gente, finalizada então essa instalação física dos drives, podemos passar agora para a configuração do software. E o primeiro passo que vocês vão fazer, vocês vão acessar o site da Green tanto no seu telefone ou no seu computador, pois há software para Windows e para Mac. Eu vou fazer o processo de configuração aqui no Windows, mas não vai mudar muito da instalação por celular. Tanto que eu também vou mostrar aqui o passo a passo para a instalação do aplicativo em seguida. O
processo no celular. Basta instalar o aplicativo que está lá no site. Depois disso você vai abrir o aplicativo e ele vai te indicar para fazer o registro do novo dispositivo. Essa tela vai ser igual se você fizer a configuração no Windows. Eu estou logo mostrando pelo celular, pelo Windows vai ser até mais fácil. Quando o seu aparelho já estiver ligado e conectado, ele vai ser localizado automaticamente pelo app. O meu demorou alguns minutos após o primeiro boot para que o app conseguisse encontrar. Você vai dar um nome ao seu dispositivo, você vai criar sua data de credencial, de login e senha. Feito isso, após a ativação da sua conta, você vai receber um e-mail para ativar. Você escolhe se quer atualizar automaticamente ou não. Eu coloquei para ser notificado, eu prefiro atualizar manualmente. Após isso, ele vai começar a fazer os primeiros downloads e configurações iniciais para subir o sistema operacional, que é um sistema baseado em Linux, é o Ugreen OS Pro, se eu não estou enganado, mas é nada mais, nada menos que um Linux repaginado de uma forma simplificada para o gerenciamento da sua NES. Quando acabar toda essa porcentagem aqui, ele vai aparecer a tela de gerenciamento do NES e a partir daqui eu vou continuar no computador porque a gente tem uma tela muito maior para que possamos visualizar melhor as opções. Mas basicamente tudo que está lá no computador você consegue fazer também no aplicativo. Galera, e aqui no computador, como vocês viram, vocês podem instalar a versão do Windows. Como eu fiz o registro inicial no meu Android, então eu posso vir aqui e já logar na minha conta. Ele já vai encontrar, pois estão todos na mesma rede. Então só preciso colocar o nome e a senha que eu criei. E pronto, aqui temos uma visão geral do sistema da Ugreen, que é o Ugreen Pro, o UOS Pro, se eu não estou enganado. Então ele vai mostrar aqui como acessar a aplicação, painel de controle, dando aquela visão básica, App Center, onde vamos instalar os aplicativos. E também para customizar aqui, ok. Prontinho, já podemos usar. Então, o primeiro passo que temos que fazer é configurar nossos HDs para armazenamento, né? E deixa eu só pressionar aqui, ok. Como vocês podem ver, vou minimizar. É uma versão Linux modificada e meu Ugreen NES está lá no meu armário atrás. Eu só conectei o cabo de rede, o cabo de força e pronto, eu consigo acessar. Ele tem HDMI se você quiser ligar diretamente a um computador, né, no monitor, mas não é necessário. Estando na internet, você consegue acessar tudo remotamente. E aqui você tem uma visão completa de um sistema operacional, né? Uma versão modificada aqui do Linux, uma versão simplificada. Então, bora lá. Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Eu já está indicando aqui, né? Vamos abrir. Primeira coisa a fazer é configurar o volume de armazenamento. Eu coloquei os dois HDs no início, mas eu lembrei que o segundo ainda tem um backup que eu preciso passar, então eu estou passando para o meu computador. Vou configurar inicialmente com um HD e o SSD que eu mostrei para vocês, depois eu coloco outro HD. Ok, vamos lá configurar. Então, como eu expliquei, tá com um HD de 4 TB, o outro HD de 4 TB, quando acabar aqui o backup que eu estou fazendo no momento, vou colocar aqui também. E instalei esse SSD de 500 GB para armazenamento de apps. Então, por enquanto, eu tenho esses dois pools de armazenamento que eu vou configurar, onde eu quero que seja feito o armazenamento dos aplicativos. Vou deixar aqui como basic mesmo. Ok. Aí ele vai perguntar qual tipo de arquivo você quer formatar, o ext4, que é mais performático, mais comumente usado. Temos também o BTRFS, que é um pouco mais completo, mais seguro também. Para quem pensa em utilidade de backup, é mais interessante escolher o BTRFS, tá? Mas eu vou deixar mesmo como ext4, pois o que eu vou colocar aqui são os apps, configurações do Docker, que eu consigo fazer backup de uma forma tão simples que não dá muita preocupação. Então eu vou avançar. Ok, Storage Pool 1 vai ser configurado, né? SSD M2 como tipo Basic. Eu não vou utilizar RAID. Eu sei que RAID, mesmo que para usar RAID eu precisar de mais de um disco, né? Não é o caso. E mesmo assim eu não vou ter interesse de utilizar. Ele avisa que vai ser formatado, não tem nada. Eu acabei de comprar e abrir. Vamos colocar o password da minha conta. Eu não vou utilizar RAID, por mais que a intenção de RAID é tanto para backup quanto para performance. Você tem configurações para ambos os casos. Deixa eu ir para a instalação do HD, aí talvez ele mostre as opções de RAID. Deixa ele só finalizar aqui a instalação do pool 1, vai ser o SSD. Aqui na opção de criar, eu posso criar um outro storage pool, né, que eu vou ter que criar para o outro HD, ou volume, né, que seria particionar, criar outra partição. Eu deixei uma partição só, porque vai ser para as aplicações. Então eu vou colocar agora Create Storage Pool, e agora eu tenho que selecionar o HD. Como eu estou somente com um HD no momento, as opções que ele me dá é o Basic e o JBOD, né? Just a Bunch of Disks. Se eu tivesse com dois HDs, como esse meu NES só tem 2 bytes, ele iria oferecer o RAID 0 e o RAID 1.
Eu sempre confundo o 0 com 1, mas um deles vai somar o armazenamento dos dois. E caso qualquer dado se corrompa em um dos dois, você vai perder todos os seus dados. E o RAID 1, se eu não estou enganado, ele faz uma cópia exata do primeiro HD no segundo. Então você vai ter que ter um HD com o mesmo espaço ou maior para ele poder fazer toda a cópia que tiver no HD 1, ele vai copiar para o HD 2. É uma forma de segurança de você ter backup completo dos seus dados. Independente disso, com os dois discos que eu tiver selecionado, eu vou trabalhar com DB/OD porque eu não me importo com backup. O que eu vou armazenar aqui são coisas que eu posso fazer download novamente. É só uma forma de ter minha nuvem aqui online, que vai ser utilizado para arquivos de mídia. Então aí você seleciona o tamanho do arquivo, a mesma ideia aqui de formatação, é XT4 e criar. Aí ele vai informar que vai ser formatado, tudo bem. Pronto, acabou de criar o storage pool, vai criar agora aqui o volume, provavelmente vai fazer a otimização como ele fez aqui. Enquanto ele faz aqui, vamos ver o que a gente pode descobrir. Aqui no painel de controle a gente pode criar outros usuários e setar permissões, né? Aqui, como um sistema operacional mesmo, tenho aqui meu usuário com permissão de administrador. Deixa eu voltar aqui na visualização geral. File Service, provavelmente para configurar um acesso remoto. Ó, tem SMB, FTP, NFS e outros. WebDAV também para você configurar aqui de acesso remoto. Device Connection é o nome do aparelho. Eu tinha colocado no aplicativo Android para ficar só assim, mas ele botou ainda. Deixa eu ver se eu não consigo salvar. Vamos ver se vai dar certo. Acho que foi. Domínio, LDAP, pode configurar o terminal, a porta. Vamos parte de hardware. Podemos configurar os beeps, né, o barulho dele, o speaker. Os beeps para malfunções da ventoinha, da fan. Erros no volume ou no armazenamento cache do SSD. Sistema ligou, sistema desligou. Ele tem um barulhinho bem alto até quando ele liga. Ainda não sei o desligar, em breve eu vou saber. E o último para CPU, HD com temperatura muito alta. Vou manter tudo mesmo. Podemos configurar a velocidade da fan, se queremos um padrão, né, silencioso ou full power. Deixa eu colocar full power aqui, mas está tão longe que vocês não vão conseguir escutar. É notável. Mas como ele está longe, vocês não vão conseguir escutar, eu não estou com o microfone lá, vou deixar em default. Se você for instalar sua rede NAS no mesmo quarto que você dorme, eu não recomendo colocar como full power. E se ele começar a acessar o HD, vai ficar mais barulhento ainda. Eu acho que ele ainda não acessou porque não tem nada. Dá para controlar a luz do LED se você quiser apagar. Lá tem vários luzes indicadores de HD ligado. Você pode regular o brilho ou até mesmo desligar em certo horário, que é bem interessante. Power Management. Ok. Questão de performance. Economia de bateria balanceada como qualquer Windows da vida. Pronto, aqui tudo padrão. Vamos lá na opção Power. Interessante esse aqui de habilitar o Wake on LAN. Ok. Podemos deixar configurado ou não para o seu HD dormir se ele não estiver em uso. Interessante. Eu já utilizei essa opção com um enclosure, que é nada mais que uma caixa para você ligar todos os seus HDs, mas que são ligados via USB para o seu computador. E essa funcionalidade lá eu não poderia desligar e dava muitos problemas, pois o USB não é algo tão confiável para transferência de dados quanto a SATA em si, né? Muito bom isso aqui para configurar um UPS, né? Um no breakzinho. Você pode configurar, inclusive, eu não sei se nessa opção ou em outra, você pode configurar para o seu NAS desligar após alguns minutos dessa falta de energia, quando ele está com no break, assim evitando alguma corrupção de dados. Então, Time Language puxou os dados já certinho, horário também. Detalhes de conexão aqui da LAN, né? Essa rede NAS específica da Green, ele não tem Wi-Fi, ele precisa estar ligado a um cabo de rede, o que garante também uma transferência de dados rápida, né? Então, eu não vou explorar tanto aqui, pois eu preciso aprender primeiro. Como eu falei no início, esse vídeo é de primeiras impressões. Então, aqui no app, o que é interessante? Aqui tem uma loja de vários apps que podemos instalar, como por exemplo, o Theater permite que eu coloque minhas mídias aqui, minhas séries e filmes e consiga assistir. Tá tudo lá na minha rede NAS, eu consigo assistir por aqui, ou né, também configurar para, por exemplo, conectar ele a uma TV e assistir por lá. Eu vou configurar de outra forma, vou configurar com Docker e com Plex. Então, com certeza, dá para você instalar até um Firefox aqui. É um computador, afinal. Bom, o primeiro que eu vou instalar com certeza é o Docker. Você escolhe qual volume, no SSD ou no armazenamento. Por padrão, já configurei o volume 1 para esse SSD para isso. E você ainda pode, inclusive, marcar sempre instalar apps nesse volume. Então, você não vai precisar mais se preocupar com isso. Já estou instalando o Docker ODLNA também para configurar Cloud Drives. Talvez seja a funcionalidade mais relacionada
a um Google Drive que você pode configurar, que é uma funcionalidade, jogar arquivo. Vou jogar muitos arquivos aqui que eu não preciso estar no meu computador o tempo todo, meu SSD, e assim, quando necessário, eu posso fazer download. Um editor de texto, dá para filtrar aqui também, music, para trocar músicas, fotos, para abrir suas fotos aqui. Gente, eu acho que isso é o básico sobre a instalação e configuração. Estou abrindo aqui os arquivos, a pasta de arquivos, como ainda não tenho nada. Interessante essa informação aqui. Quando eu abri o Files pela primeira vez, ele pediu para configurar em qual storage location, ou no SSD ou no meu HD, você quer configurar pastas pessoais. E essas pastas pessoais não podem ser compartilhadas. Permissões de compartilhamento não podem ser aplicadas, configuradas nessa pasta. Então eu vou deixar aqui no SSD. Se eu precisar, eu posso trocar também. Deixa eu ver uma questão se eu posso alterar a língua do sistema. Provavelmente aqui, language. Provavelmente é português de Portugal. Mas... Gold Set. É aqui. Não vai ter provavelmente português brasileiro. Dia, mês, ano. Formato de hora 24. Celsius. Aplicar. Precisa reiniciar para isso. Tá bom, então vai lá, reinicie. Como vocês podem ver, mandei reiniciar. Vocês conseguiram ver por trás que está ali meu computador. E ele já reiniciou. Eita, que rápido. Ficou realmente português de Portugal, painel de controle. Ok, nesse caso eu vou deixar em inglês mesmo. Aí já fica informação para quem queira trocar. Vou deixar em dia, mês, ano nesse caso. Confirmar, reiniciar. Como vocês vão ver, é super rápido. Porque aqui é só uma reinicialização do OS, sem religar a máquina toda. Aqui o dock eu vou aprender como é que eu configuro isso aqui. Gente, é isso, é um sisteminha bem completo, ó. Lembra muito qualquer versão modificada do Linux, né? Poxa, a rede NES vai ser muito interessante, tenho muita coisa que eu vou poder fazer, colocar todo o meu Home Assistant pra cá também. E, gente, é isso, como eu falei antes, isso foi um vídeo de primeiras impressões. Muito obrigado a quem ficou aqui até o final e pôde descobrir um pouco aí de uma rede NES, esse aqui do Green de 2 BIOS. E se ficou alguma dúvida, gente, comentem aqui, eu ainda tô aprendendo, talvez com o tempo eu possa ajudar vocês também nos comentários. E até a próxima!